Uma coisa que eu já falei bastante, eu já ouvi muito também é para que a gente precisa falar sobre feminismo no trabalho? Eu até tenho uma chefe mulher. Bom, a gente precisa e cada vez mais falar sobre feminismo no trabalho. Para começar, vocês sabiam que só 3% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres? E de acordo com o IBGE, só 39% dos cargos de gerência são ocupados por mulheres. E além dessa parte, digamos, quantitativa, tem também uma parte que se chama viés inconsciente. Você já ouviu falar disso? Bom, para falar sobre esse tema, eu convidei a Renata Zampronio, que é uma pessoa com quem eu venho aprendendo muito sobre equidade de gênero e trabalho. Bom, a Rê, ela já trabalhou em várias empresas, como a P&G e a L'Oréal. Ela já trabalhou com marcas de produto de beleza, fralda e até inseticida. Ela cuidou de regiões como a América Latina, África do Sul e o Sudeste Asiático. Hoje está fazendo mestrado em Ciências Sociais e ela tem um projeto super bacana chamado Business por Elas, em que ela fala sobre equidade de gênero no trabalho. Então, Rê, super bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Acho que vai ser um papo, além de inspirador, muito necessário. Então, eu queria começar te dando aí a abertura para você falar um pouquinho mais de você para a gente. Ai, obrigada, Fê. Eu que agradeço o convite, né? Estou muito feliz de fazer parte do seu canal aí. E também, gente, assim, te reencontrar depois de tantos anos, né? Eu acho que é muito legal a gente vendo as trajetórias que cada uma tomou, assim, de real, ficou assim, tipo, muito feliz mesmo, né? Bom, e aproveitando, me apresentando aqui rapidinho, eu sou formada em engenharia, mas, assim, a maior parte da minha carreira foi em marketing mesmo. Trabalhei, né, em várias multinacionais, empresas grandes e tudo mais, até que eu decidi que eu falei, não, gente, eu quero me dedicar totalmente às questões das mulheres, de gênero, especialmente focada no trabalho. Falei, vou mergulhar, quero respostas, né? Deixa eu ver, deixa eu entender o que estão falando sobre isso. E foi quando eu decidi sair mesmo do mundo corporativo e, assim, me aprofundar, estudar o tema e tudo mais. E foi aí que eu percebi que, gente, como é importante a gente entender essa estrutura mesmo que existe, as barreiras, as desigualdades que as mulheres enfrentam, né? Porque senão a gente fica naquela sofrência. Por isso mesmo que eu fiz o blog, né, o Business por Elas, porque eu vi como era importante todo mundo saber. Então eu falei, gente, quero ajudar a divulgar essas informações e também, né, estudando e vendo, você vê que é muito mais amplo do que dentro do trabalho, né? Então essas barreiras que a gente enfrenta fora também vão influenciar a nossa carreira. E Rê, bom, não sei se a mesma coisa aconteceu com você, mas assim, eu me descobri feminista faz tipo uns 3 anos, é muito recente. E quando eu paro para pensar, na verdade, eu vejo que eu já era feminista muito antes de eu saber que eu era feminista. Claro que hoje eu sei muito mais, porque eu fui ler, eu fui aprender sobre tudo isso, mas eu já era e eu não sabia. E na verdade eu tinha um preconceito muito grande com essa palavra feminista. Você também teve isso? Você também passou por isso? Foi parecido. O que acontece comigo é que desde muito cedo eu vivi muito em ambientes muito masculinos. Uhum. Então, desde os 11 anos eu jogava xadrez. Então, eu participava de muito campeonato. E todo mundo viu, né, a série do É Netflix, Os verdade, é Gambito uma da ótima Rainha. série, inclusive. Não é 100% realidade, mas acho que dá para ter uma noção, né? Uhum. Então, é um ambiente muito masculino. E depois eu acabei fazendo engenharia, né? Então, já eu, por estar ocupando esse lugar, já, né, de alguma forma era uma resistência, era a questão de diversidade no meu dia a dia mesmo, né? Então, sempre teve muito presente. Então, eu sempre fui a favor do feminismo, né? É claro que com o passar dos anos e a vivência, que nem você falou, você vai estudando, você vai vivenciando, a sua compreensão sobre as desigualdades muda, né? Hoje eu falo, nossa, hoje eu sei bem mais do que a gente passa do que quando eu fazia engenharia, apesar de lá sofrer muito mais na pele, né? Mas para você ver, eu quando fazia engenharia, eu sabia que minha opinião valia menos. Olha, Então, se alguém tinha alguma dúvida, assim, de algum exercício, eu nem falava, porque eu sabia que se eu falasse, iam questionar a resposta, sabe? Então, eu sabia que minha opinião ali, tipo, ah, tá bom, então nem vou me dar o trabalho. Então, tinha esse lado também, né? E hoje eu compreendo melhor, né, todas
todas essas questões. Então, eu não tinha tanto esse preconceito, mas de fato, assim, eu lembro que eu tinha amigas na faculdade que falavam assim, não, eu não preciso de ajuda, eu vou conseguir conquistar tudo o que eu quiser na minha carreira, então eu não preciso ser feminista nem nada. E é claro que, assim, lá quando você está fazendo a graduação, e é óbvio, acho que todas minhas amigas, ainda mais as que fizeram engenharia, falam, assim, de exemplos atrozes, assim, então acho que todo mundo vai amadurecendo, né, um pouco essa ideia. É verdade. Uma vez eu li uma reportagem que falava que esse preconceito das mulheres, em especial, com a palavra feminismo, vem porque a gente colocou o feminismo dentro de uma caixinha, assim. A gente às vezes acha que para você ser feminista, você, sei lá, precisa ter cabelo no sovaco, ou precisa se vestir de certa forma, ou precisa, sei lá, odiar os homens. E aí as mulheres dizem que elas não são feministas, mas em sua maioria, elas sim são feministas mesmo sem elas saberem. Não, total. E é engraçado, porque assim, isso que você falou é muito real, né? Do tipo, porque o feminismo, ele é um movimento. E, óbvio, como um movimento, ele não consegue ser homogêneo. Então as pessoas pegam alguma coisa e falam, ai, não, eu não quero ter pelo no sovaco, então eu não sou feminista. Mas, gente, o movimento não é sobre isso, né? Ele é sobre, meu, todo mundo ter as mesmas oportunidades, é sobre equidade de gênero, enfim, sobre os direitos da mulher. Ele é muito maior do que isso. É óbvio que, como movimento, nem todo mundo tá de acordo em como chegar lá, o que você precisa fazer, entendeu? Então, eu acho que daí vem a confusão, né? E daí todo mundo fica, ai, não sou isso. Mas uma coisa eu te falo, Fê, assim, na hora que você começa a estudar e a entender mesmo todos os mecanismos, você começa a repensar, sabe? Não é à toa que as pessoas repensam padrão de beleza, que falam assim, não, pera, isso faz sentido mesmo? É isso que eu acho legal, assim, é que aí você pega uma pessoa crua que ainda não foi a fundo, não entendeu todos os mecanismos que existem na sociedade mesmo, né? E aí fala, não quero, isso não me pertence, né? E aí cria esse preconceito. E me diz uma coisa, Rê, teve alguma coisa que te deu um estalo, assim, quando você estava no ambiente corporativo ou não, de que agora eu quero aprender mais e trabalhar com essa questão de equidade de gênero? Teve alguma coisa aí que foi o causador? Eu acho que minha trajetória vai muito em linha com isso, né? Eu acho que veio aflorando essa consciência e nessa vibe, né, de vamos trabalhar com o nosso propósito e tudo mais. Se você vê mesmo a minha carreira, eu estava trabalhando, eu consegui juntar marketing, né, com a questão da mulher quando eu estava trabalhando com beleza. Que, querendo ou não, né, tem toda essa questão de desconstruir os padrões de beleza, enfim. E eu até estava envolvida em projetos de combate à violência contra a mulher. Então, eu estava ali, sabe? Não era 100%, mas estava envolvida dentro do marketing, assim, acho que do marketing corporativo, enfim, eu estava lá, né? Tinha conseguido conciliar essas duas coisas. Mas sempre tem um vilão, mais, né? Tipo, mais. O que aconteceu foi que eu comecei a me incomodar muito com algumas questões internas do trabalho, né? Do mundo corporativo mesmo. E não é que eu falo assim, ai, gente, é só nessa última empresa que eu vivi isso. Não, eu vivi, posso citar exemplos, né? Tipo, de todas as empresas que eu trabalhei. Mas nesse momento começou a me incomodar muito. E eu comecei a me questionar também. Essa coisa de que só existe um padrão de estilo de liderança que é o correto. Eu mesma já dei feedback pra gente do meu time, pra, sabe, pra seguir o padrãozinho. Quando me foi pedido, sabe, também os feedbacks que vieram pra mim, que, não, você precisa ser mais assim, você precisa ser mais assado. Eu falava, gente, mas como assim, né? Por quê, gente? Não é possível que só exista esta resposta para ter os resultados. E também acho que outro ponto assim que chamava muito minha atenção era a questão da cooperação. Então assim, não é possível que a gente não consiga ser cooperativo uns com os outros, porque esse é o modelo de hoje em dia. Por que tem que ser assim? E foi essas questões que eu falei, não, eu quero dedicar minha energia, meu trabalho para isso. Eu não quero mais vender mais produtos, fazer o negócio crescer. Eu falei, eu realmente quero me dedicar, eu quero entender, eu quero respostas. Foi bem assim, eu quero respostas, eu quero entender, sabe? E isso que você falou de ter só um modelo de liderança e tudo mais, isso já começa a entrar no assunto do viés inconsciente, né? Viés inconsciente nada mais é do que essas associações que o cérebro faz muito rápido, automático, para categorizar todas as informações que a gente lida no dia a dia. E
aí, falando um pouco mais sobre trabalho, a questão de gênero, a gente também categoriza pessoas, né, nessas caixinhas. Agora, se essas caixinhas, essas categorias que a gente monta, elas têm preconceitos, têm estereotipos, então você vai acabar categorizando, também usando esses preconceitos. E na hora que você for tomar decisão, você não vai tomar as melhores decisões, entendeu? E aí, esse é o ponto negativo do viés inconsciente. Ele, por si só, ele é um mecanismo do cérebro, né? Só que ele pode ter consequências boas ou ruins, dependendo de como você vai categorizar, de como você constrói isso na sua mente. E daí começa o problema. E aí, só para dar um exemplo, assim, para ficar mais tangível, a gente tem o viés inconsciente de afinidade. Então, a gente sabe que a gente gosta de ficar perto de quem é parecido com a gente, que a gente valoriza as pessoas que são mais parecidas com a gente. Então, por exemplo, se o meio de trabalho, as posições de liderança eram ocupadas por homens, o que vai acontecer, né? Eles vão acabar escolhendo, eles vão acabar valorizando, tudo relacionado mais a quem é parecido com eles. Então, o que vai acontecer numa empresa? Todo mundo vai ser muito parecido. Que, opa, é o que acontece, né? Então, assim, não é à toa que tem os pilares de diversidade e inclusão para combater isso, porque a gente sabe que as pessoas vão escolher, pessoas vão valorizar, né, as pessoas que são mais parecidas com elas. Isso se for na maneira automática, por isso que precisa ter essa consciência maior, né? Então, basicamente, assim, a gente tem um viés de associar sucesso num trabalho com um estilo de liderança mais masculino, assim, né? Mais competitivo, agressivo. Por aí. O que acontece, né? Se a gente voltar vários anos aí, enfim, eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas o masculino ficou muito ligado ao fora de casa, então ao trabalho. Então, tudo o que é ligado aos valores masculinos que a gente definiu como sociedade, construiu, a agressividade, a razão, a concorrência, a competição, né? Tudo ficou ligado ao fora de casa, ao trabalho. E tudo que é relacionado ao feminino, ao cuidado, então cuidar da casa, cuidado dos filhos, as emoções, ficou tudo ligado ao feminino. Então, automaticamente, essa cultura que a gente vai chamar de mais masculina ficou ligada ao trabalho. E, consequentemente, a gente vai ligar à liderança, a quem toma a decisão, que sempre foram os homens, historicamente, enfim, na grande maioria. Então, por isso que a gente tende a fazer isso, entendeu? A julgar dessa maneira. E o que eu acho legal a gente falar é que é o seguinte, tanto o feminino quanto o masculino, todos esses valores que eu tô falando, é uma construção, né? Uma construção social. Então, não quer dizer que assim, eu nasci mulher, eu sou totalmente feminina. Não, não é isso. Tanto é que eu super me achava no direito de ocupar espaços onde a maioria era homem, no xadrez, na engenharia. Então, assim, é só o conceito de feminino e de masculino. Agora, quando você vai para a pessoa, nós somos muito mais complexos do que isso, tá? Então, só para todo mundo entender que quando a gente fala de masculino e feminino, são mais ideias, conceitos, enfim, que a gente usa. E aí, sim, o que acaba acontecendo é que com esse viés de gênero, então tem o de afinidade, que eu acho que já falei bastante, enfim, deu para dar uma entendida, mas também tem o viés de gênero. E como que ele atua? Então, quem que vai fazer a ata? Quem que vai organizar as reuniões? Quem que vai mandar o convite? Isso geralmente sempre é a responsabilidade de uma mulher. Isso é um viés de gênero, porque é tipo cuidar do escritório, né? Então, esses cuidados você acaba dando a responsabilidade para uma mulher. Aquele típico assim, né? Quem vai escrever na lousa? É ela porque tem letra mais bonita. E é claro que eu acho que também tem outro clássico assim dentro do trabalho, que é a mulher tá lá, cara, indo super bem, tendo resultado, tá brilhando naquela posição tal. Surge uma oportunidade nova, uma oportunidade maior. Aí a pessoa que é chefe fala assim, não, ela não vai dar conta. Ou uma promoção, não, ela não vai dar conta. Então é isso, você acha que ela não vai dar conta por quê? Porque para você, que já tá na posição de liderança e tá tomando as decisões, você acha que o único caminho é ser igual a você. Então quando vem alguém diferente, você fala, não vai dar conta, né? Então acho que isso também mostra um pouco do aspecto do viés de gênero e que nem eu falei, não é só dentro do trabalho que vão ter aspectos que vão bloquear a carreira da mulher, também tem fora, que é a jornada dupla e tripla da mulher. Então todo esse viés de gênero, ele vai atuar como? A gente dá mais responsabilidade para a mulher cuidar de casa, né? Cuidar dos filhos, cuidar se alguém fica doente na família, geralmente é uma mulher que vai cuidar. Cara, e para você pensar como tá tão difundido no nosso dia a dia, né, na sociedade, tá bom, beleza. Na minha casa
casa não tem esse problema porque tem alguém que vai fazer a faxina, ou na minha casa não tem esse problema porque tem alguém que tem a babá. Cara, são mulheres. Você está reforçando na mente de todo mundo inconscientemente que esse trabalho é para mulheres, entendeu? Então é muito complexo, assim, sabe? Vai nesse nível, assim, do que vai sendo construído na sua cabeça, reforçando, e no seu filho, entendeu? Né? Como a gente está educando as pessoas. É verdade. Eu lembro que tinha sempre questão assim: ah, você pode ser mãe, você pode ter resultados, que vai estar tudo bem. Olha, fulana. Aí sempre pegava assim, uma diretora, alguém assim, sabe? Falar: olha, fulana tem 2 filhos e ela tá aqui no cargo de liderança e tudo mais. Mas aí você ia ver a fulana, ela tinha 2 empregadas, ela tinha uma babá, ela tinha um motorista, sabe? Ela tinha, em geral, as mulheres, assim, né? Cuidando da vida dela dentro de casa para que a fulana pudesse ser a fulana. Isso acabava sendo muito não real para as pessoas que estavam ouvindo, para as mulheres que estavam ouvindo, porque nem todo mundo tem, né, essa estrutura toda de ter a babá, de ter a empregada, de ter tudo isso, e acaba super sobrecarregando a mulher, né? É uma mudança muito grande, assim, que a gente tem que fazer, né? E por isso que eu acho legal essa parte do trabalho, porque realmente, né? Licença maternidade. Acaba que fala, nossa, é uma exceção, né? Tipo, não quero ter, tudo mais porque você lida com isso como se fosse não o padrão, porque o padrão foi construído em cima do quê? De um homem, né? Que não vai ficar grávido. Então, é por isso que já começa desde aí também, né? A você se sentir mal, nossa, tipo, cara, vou deixar na mão a minha equipe, ou, nossa, tô causando aqui uma despesa para a empresa e tô engravidando, sabe? Bom, eu li também em alguns lugares que a questão da licença paternidade, acho que em especial assim nos países nórdicos e tudo mais, é fundamental para ter equidade de gênero no trabalho. Fundamental. Cara, tem vários países que já estão muito mais avançados, porque assim, não importa quem vai tirar, né? Ai, gente, agora eu não lembro o país, tá? Mas eu vou falar Finlândia porque, né, você sempre joga para lá que vai dar certo. Mas enfim, que é tipo 1 ano de licença e são 6 meses para cada pai, e você pode ter 1 mês que você pode doar para um pai ou para um, né? Enfim, você faz aquela negociação, enfim, você joga a responsabilidade nos 2 pais, né? Não fica atrelado à imagem da mulher. Então, com certeza, isso vai ajudando a todo mundo entender que essa responsabilidade é dos dois, das 2 pessoas. Então, isso é fundamental para a gente começar a mudar a mentalidade. Assim, eu fico muito feliz porque, com certeza, essa geração aqui já está surpreendendo muita gente. Mas é isso, é um trabalho de base, né? Que você precisa começar a difundir esses exemplos. Por isso que eu falo assim, para os homens, tá, beleza, aqui não tem uma licença paternidade para os homens de mais de 20 dias. Mas faz o básico, sabe? Tira os 20 dias, porque tem muita gente que não tira. Ou tira, mas fica conectado, sabe? Dá um exemplo, apoia as pessoas do seu time, sabe? Não fica com essas brincadeirinhas, né? Que tendo tipo, vai ficar 6 meses de férias, enfim. Eu acho que tem toda uma maneira da gente começar a mudar esses padrões. Putz, até porque a licença maternidade não é férias, né? E realmente tem muita piadinha, assim, de licença paternidade. Os homens acabam fazendo piadinha entre si, né? Porque eles veem isso como um trabalho 100% feminino, né? Se eu vou me envolver um pouco ali, o que vão dizer de mim? Vão fazer piadinha comigo, né? Total, um trabalho menor, né? É, um trabalho menor, como se fosse um trabalho menor. E, uma coisa que eu sentia também no trabalho, não sei se é a mesma coisa contigo, às vezes as mulheres acabam adotando um estilo de liderança super masculino até para elas sobreviverem, ainda que isso não tenha a ver com o perfil delas, com o estilo de liderança delas. Elas acabam ali adotando esse estilo para meio conseguir navegar de uma forma melhor. Você sente isso também? Você sente que isso acontece? Não, isso é muito verdade, né? Tem vários artigos publicados. Quando eu fui dar aquele mergulho, eu vi mesmo, né? Isso realmente acontece. E assim, minhas amigas que realmente foram ser engenheiras, que estão nesse meio muito mais masculino, elas falam: você tem que ser assim para ter respeito. Então, isso de fato acontece e é muito daquilo que eu venho falando, né? Do viés inconsciente. Tipo, quem tá tomando a decisão tá acostumado com isso e acha que só dessa maneira é o correto, né? A gente tem essa coisa muito da escola que é uma resposta correta.
todas as outras estão erradas, né? É Então a verdade. gente tem muito isso na gente, assim, sabe? Ah, eu preciso ser assim, eu preciso fazer esse caminho, essa trajetória, só assim eu vou conseguir atingir o que eu quero. O que eu fico muito feliz, assim, na esperança mesmo, é que a gente já começou a questionar que só ter um padrão não vai levar a coisas positivas, né? Não é a melhor maneira da gente usar os recursos que a gente tem na empresa. E eu falo disso muito no padrão de beleza. A gente entendeu que não faz bem para as pessoas, todo mundo tentar ser igual, né? Todo mundo seguir um padrãozinho, né? Ai, vai todo mundo alisa o cabelo. Hoje não, hoje a gente entende que tem várias belezas diferentes, né? E esse é o rico, essa é a diversidade e inclusão, porque você está valorizando. Já quando a gente vai para o estilo de liderança nas empresas, minha filha, quem já nunca leu aquele artigo, né? 5 características do líder, blá blá blá, né? Que você fala, deixa eu ver, né? Então eu quero. Então a gente está muito ainda nessa do, existe um estilo, um padrãozinho e eu quero seguir isso, entendeu? Acho que ainda a gente não está se questionando sobre, será mesmo? Eu preciso ser assim? Consigo valorizar outras coisas? Assim, eu falo pela minha experiência mesmo. Eu já dei muito feedback, para mim era diferente, realmente. Se tinha alguém do meu time que tinha uma forma diferente, não era tão fácil para eu falar, tá bom, né? Vai, entendeu? Então, isso é algo que a gente ainda não sabe fazer direito, ainda é pouco fomentado, né, no mundo corporativo. Nossa, você falou do feedback, eu lembrei de um caso que aconteceu, assim, tinha um estagiário na empresa que eu trabalhava, ele era gay e ele era bem feminino, assim, ele às vezes ia com óculos rosa, ele usava umas roupas, assim, super femininas, e ele era super extrovertido, ia, tomava café e abraçava todo mundo, ele tinha esse jeito, assim, super feminino. E aí eu lembro que na reunião, assim, para falar dos talentos, né, quem ia ser efetivado, quem não ia ser efetivado, eu lembro que entrou o caso dele. E aí, eu lembro que, assim, as pessoas falavam assim, ele é bom, só que como ele tem todo esse jeito afeminado, essa palavra é afeminado, putz, isso acaba meio que atrapalhando, assim, sabe? Acaba meio que ofuscando ele. E ele acabou não sendo efetivado. Isso ficou bem marcado em mim, e naquela época, com a consciência que eu tinha, eu não questionei, assim, eu falei, tem razão, sabe? Ele acaba chamando mais atenção. Mas esse é um outro exemplo típico, e é muito difícil porque você tá pegando na identidade da pessoa, né? Exato. Ela é isso, eu sou assim. E você não poder ser assim, né? É muito forte mesmo essa parte de, não, para você ter sucesso, você precisa ser de tal maneira, você não pode ser do jeito que você é. E por isso que eu falo assim, o mundo hoje é para poucos, né? Se a gente quer um mundo para todos, a gente precisa começar a fazer coisas diferentes, né? Precisa se questionar um pouco. Porque se a gente não começar a se questionar, mais do mesmo, né? Seremos ainda um mundo, uma sociedade para poucos. Nossa, Rê, o mundo hoje é para poucos, é uma ótima frase. Gostei dessa frase, apesar dela ser muito triste. Deixa eu te falar, assim, eu tenho uma matéria, eu tô fazendo no mestrado, que fala sobre as questões atuais. E cada aula é uma depressão. Você sai de lá chorando. É difícil, mas é necessário para você entender e para a gente poder atuar. Mas realmente, assim, hoje eu fico muito feliz de estar fazendo ciências sociais por isso, porque me deu uma consciência muito maior das questões, né, da sociedade. Então, e aí me dá mais munição, enfim, para a gente querer mudar. Nossa, inclusive era uma coisa que eu ia te perguntar, até porque eu achei super bacana que você está estudando ciências sociais. É uma mudança aparentemente bem grande, né? Porque você fez engenharia de produção, depois você trabalhou com marketing e agora você está estudando ciências sociais. Eu achei maravilhosa essa sua transição. Queria até ouvir um pouquinho, falando de carreira, como que foi essa mudança para você? Eu também não achei que eu ia aquelas, né? Tô brincando. Mas quando eu decidi, falei, nossa, vou estudar, quero respostas e tudo mais, eu achei que eu ia fazer algo relacionado a recursos humanos. Tanto é que eu fui fazer disciplina de gestão de pessoas, eu fiz uma disciplina de liderança para entender. Só que aí, conforme eu fui vendo as respostas que eu fui encontrando no meio acadêmico, falando, não, mas espera, não tá suficiente. Você vê que as teorias de liderança, a maior parte feitas por homens, onde os estudos são em empresas majoritariamente masculinas. Gente,
Eu li um artigo que eu falei, Senhor amado. Tinha um artigo que realmente, assim, as novas estilos de liderança, teorias de liderança que estão surgindo, eles saem um pouco desse papel do herói, né? O líder vai fazer a diferença e tudo mais, e entende que é uma coisa relacional. Então não é só do papel do líder que vai fazer a liderança, mas é uma relação do liderado com o líder. Lindo, maravilhoso. Então aí entra uma liderança que vai delegar mais, tem uma troca maior com o time e tudo mais. E aí tinha esse estudo que falava assim: isso é lindo, maravilhoso e reconhecido pelas pessoas quando o homem faz. Mas quando a mulher faz, é visto como um ato de tipo, ela é legal, não vê como um ato de liderança. É verdade. Então, mesmo quando a gente delega mais ou está preocupado em desenvolver mais as pessoas, está ligado ao cuidado e automaticamente não é valorizado. Mas se o homem faz, fala, nossa, você viu? Gente, ele está preocupado mesmo, né, em desenvolver o time. E aí, quando é a mulher, ela é mãezona, né? Você não fala, puta, ela é uma mega de uma líder, né? Você fala, ela é mãezona e tal. E isso tá muito ligado, né? Você não valorizar e tudo mais, por tudo, né? Pela sociedade, pelo o padrão que é colocado nos filmes, é a sua educação, é tudo. Então eu fui vendo que era muito mais amplo do que só organização. Então eu vi e falei assim, não quero só estudar isso. Você acha que hoje as empresas estão trabalhando para mudar um pouco isso, da questão do viés inconsciente? Você acha que elas ainda estão meio tampando sol assim com a peneira? Olha, eu conheço várias empresas grandes que já têm treinamento, né, sobre isso, então eu acho legal a gente já começar a discutir, a entender que isso acontece mesmo, querendo ou não, isso acontece, né, que são esses treinamentos, a maioria é obrigatório para todos os funcionários, mas a gente sabe que tem que ir além disso, né, é super importante a gente trazer esse ponto sempre nos momentos que a gente vai decidir sobre alguém, né, sobre pessoas, então quando vai ter alguma mobilidade, né? Alguém vai mudar de posição, alguma posição abre, promoção. Agora que no fim do ano vai começar, né? Aquela época de avaliar a performance, também ter isso muito fresco na mente, né? Para a gente realmente se questionar de onde está vindo esses comentários, a nossa percepção da pessoa. Mas, assim, com certeza isso exige que a liderança esteja comprometida. E não comprometida com o viés inconsciente em si, mas com a diversidade e inclusão. Porque no final das contas, o resultado do viés inconsciente é não ter diversidade nem inclusão, né, das pessoas. Então é importante a liderança estar comprometida com isso e não só de ter esses treinamentos, mas também fazer uma análise. Até tem um exemplo que eu achei super interessante de uma empresa que ela achava que à medida que a mulher ia progredindo dentro da empresa, ela ia saindo, né, nos cargos mais altos, porque ela não conseguia conciliar a maternidade com o trabalho. E aí, quando eles foram a fundo entender o que estava acontecendo, né, por que isso acontecia, eles entenderam que, estatisticamente mesmo, as mulheres tinham as piores avaliações. Nossa. E quando tinha essas oportunidades de mobilidade internacional, elas não eram nem cogitadas, porque falava, tem filho, não vai aceitar, né? Mas elas nem eram perguntadas. Então você vê que louco, né? Então, realmente, precisa de uma análise mesmo para entender qual que é a realidade de cada empresa. E assim, o último, que é uma ferramenta que eu amo, sempre funciona, é você ter no bônus atrelado alguma métrica de diversidade e inclusão. Isso, olha, não falha, faz milagre. E até falo assim, eu brinco, porque lembra quando no nosso plano de trabalho a gente tinha atrelado a métricas de auditoria, gente marqueteira sendo auditor de agência. Então, assim, se fez esse milagre, sabe? É porque essa medida faz milagre mesmo. Mas é difícil, né? É difícil você ter lideranças realmente comprometidas que estão dispostas a colocar métricas aí, né? Eu acho que está começando, mas ainda tem um longo caminho. Eu acho que as pessoas estão começando a cobrar cada vez mais, né? Eu acho que a pandemia, toda a questão do Black Lives Matter também, eu acho que isso começou a acender algumas luzes, assim, de que é importante que as empresas façam parte ativa de algumas questões sociais, né? O racismo, a questão do feminismo, eu acho que isso tá mudando, mas ainda tem muito que mudar, né, Rê? Não, e a questão da saúde mental, especialmente para as mulheres, não é à toa. É porque tem essa jornada dupla, tripla. Quem aguenta, né? Então, assim, realmente agora tá à tona. Agora, por isso que eu falo assim, sabendo disso, é nosso papel ficar em cima, entendeu? Para realmente fazer essas movimentações, né, que são necessárias. E o que você acha que as mulheres podem fazer nisso, Rê? Eu acho, assim, super importante
importante a gente entender que é uma coisa estrutural, que muitas das vezes não é pessoal, não é sobre você, é algo muito maior. Porque isso já elimina aquela sofrência, né? Tipo, o quanto eu já sofri porque falar, ai, não, eu queria ser diferente, ai, eu preciso mudar isso se eu quero crescer, sabe? E você entender que não é sobre você, é algo realmente maior. E aí, sabendo disso, atuar, apoiar isso. Então, se na sua empresa tem algum pilar de diversidade, inclusão, faça parte. Ah, não consigo fazer parte. Então, apoia, vai nos eventos, divulga, vá fazer uma mentoria com alguém da sua empresa, né? Ajude as outras mulheres, enfim. E aí, acho que uma parte importante é você começar a procurar informação, entender bem, né? Todas as nuances, porque é isso, tá tão enraizado que até no dia a dia, imagina, tem milhões de exemplos que a todo dia eu vou aprendendo mais e mais, entendeu? Então, nunca parar. Quem quiser pode ir no blog. Isso, vai lá no Business por Elas. Sim, que lá tem muita informação. Eu procuro realmente, tipo, aumentar, disseminar isso, né? Para que a gente entenda todas essas estruturas, né? Que vão levar às desigualdades. E assim, aí é a parte que eu falo, né? Que se a gente realmente quer mudar a situação, se a gente quer um mundo para todos e não para poucos, a gente precisa repensar tudo. E repensar especialmente como a gente exerce o nosso poder. E assim, querendo ou não, na nossa sociedade, dinheiro é poder. Então, com quem você vai gastar seu dinheiro, né? Que marcas você vai comprar? Com quem? Que marca? Com quem? Com que empreendedora você vai gastar seu dinheiro, né? Para quem que você vai apoiar dando seu dinheiro? Eu acho que a gente tem que começar a fazer esses questionamentos. O seu voto, para quem que você vai dar seu voto? Que também é muito importante. Realmente, essa pessoa tem uma pauta que vai conseguir fazer diferença. Então, a gente precisa estar mais alerta, né? Mais consciente. Que nem, por exemplo, eu faço parte do Vote Nelas, que é um coletivo de mulheres que visa mesmo aumentar o número de mulheres na política, né? Que Eu faço legal. parte também. Então, assim, eu faço parte do Clube Minerva, porque a engenheira não foi embora, né? Ela está aqui. Que a gente também tenta fomentar mais mulheres em exatas. Então, como que você pode ajudar no seu dia a dia a gente mudar essa realidade, né? Óbvio, eu tô assim, né? Eu sou a causa em pessoa, 100% lá, focando meus esforços. Mas, comece com pouco, comece repensando o que você já faz, sabe? Não colocando uma coisa a mais, enfim. Putz, Rê, que papo legal. Acho que eu aprendi bastante aqui com você, hein? Ai, Adorei, feliz. adorei. E eu acho muito legal que você, bom, além de tudo que eu falei sobre você, de você ter criado esse projeto do Business por Elas, porque o que você está aprendendo, né, na sua jornada e no seu propósito e no seu mestrado de ciências sociais, você está colocando ali para o mundo, você está divulgando para as pessoas. Ai, obrigada, Fê. Feliz, assim. E também é o que eu te falei, né, gente? Eu fiquei muito feliz mesmo com o nosso reencontro, de realmente ver, assim, trajetórias diferentes. E você, menina, assim, 1000 talentos, explorando ao máximo. Eu falei, gente, olha essa Fernanda, adorei. Não, sério mesmo, assim. Muito feliz mesmo de estar aqui. Ai, que bom, Rê. Super obrigada pela sua participação, viu? E, gente, se inscreve no canal, deixa um like aí, comenta se você está passando por isso, se você conhece algum caso. Eu acho que o mais legal é quando a gente faz essas trocas. Sim, com certeza. É isso, gente. Obrigada, viu, Rê? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.